Aleluia. É muita coisa acontecendo, né? Eu não sei, semana passada, o pessoal que estava no culto à noite, não sei se vocês ouviram a mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu quero dar continuidade nessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus está querendo fazer uma obra muito grande no nosso coração. Sabe, ser apaixonado por Jesus não é só uma questão de uma informação que você precisa, de Jesus veio aqui e pronto. Não. Você precisa ser convencido pela pessoa do Espírito de Deus. Sabe, o que para você, amado, você olha para uma pessoa e fala assim: olha, esse homem é cheio de Deus. Olha, essa pessoa, ela é um exemplo, né? A gente tem uma maneira errada de enxergar a presença de Deus na vida das pessoas, né? Porque o que você vê assim, quando o homem vai e põe a mão, o milagre acontece, o aleijado anda, sabe? Ou aquela pessoa que canta muito bem. São essas pessoas que a gente coloca no nosso coração, que são pessoas cheias de Deus. São pessoas talentosas, são pessoas com dons maravilhosos. E aí nós ficamos aqui assim como igreja, às vezes até um sentimento dentro do nosso coração assim: ai, como é difícil eu ser cheio de Deus, eu ser um homem, uma mulher de Deus. Porque eu começo a olhar para os meus dons, eu começo a olhar para os meus talentos, e talvez você nunca orou por alguém, ou orou e nunca curou uma dor de cabeça, né? E aí a gente começa a ter um sentimento enganoso, ainda mais nos dias de hoje, onde qualquer pessoa pega um canal de YouTube, de um streaming aí, faz uma live, faz alguma coisa, e eles se tornam pessoas famosas pelo seu dom. E deixa eu falar uma coisa, eu acredito muito no dom, eu acredito muito no milagre, eu acredito muito nessas coisas, mas isso não são atributos para falar que uma pessoa é cheia de Deus. Uma pessoa que é cheia de Deus, uma pessoa que tem a característica de Deus, que pode falar: olha, esse homem, essa mulher é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, nunca pode estar apoiado aos seus talentos, aos seus dons, à sua perfeição de como fazer as coisas. Mas sabe como? É aquele que ouve a voz do Espírito, é aquele que obedece o Espírito de Deus, é aquele que tem um temor em relação ao Espírito Santo. Essa é a pessoa que é cheia de Deus, essa é o homem de Deus, é a mulher de Deus, e que a palavra de Deus até fala que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito, em verdade. Então na semana passada nós falamos algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, querido, nós temos que entender que nós cremos num Deus triuno. Um Deus que é um Deus Pai, Ele é um Deus Filho, Ele é Deus Espírito. A característica de Deus, o Espírito Santo, por Ele ser a terceira pessoa da Trindade, Ele não é o menor entre eles, ao contrário, Ele é Deus igual a todos. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque as pessoas tratam o Espírito Santo como uma bomba, como um vento, como um fogo, como uma voz, como um arrepio. Não, o Espírito de Deus é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontades. Ele está operando agora, nesse exato momento em teu coração. Ele está aí do seu lado, falando com você, dizendo: eu sou esse que Ele está dizendo, e eu quero entrar na tua vida, eu quero transformar você, eu quero fazer coisas maravilhosas. Querido, um dia eu entrei numa igreja, não conhecia nada de Deus, não sabia nem o que era isso, só tinha um conhecimento que a minha família me ensinou. Deus está lá no céu, Jesus veio na terra, morreu por nós não pode negar Jesus. Esse conhecimento eu tinha, mas eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo. E no dia que Ele se apresentou para mim, a primeira coisa que eu entendi, querido, é que eu era um pecador. E sabe, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, porque elas endurecem o coração. Sabe, o que faz um avivamento acontecer não é o quanto de maravilhas e sinais que Deus está fazendo, mas o quanto que nós se entregamos à verdade que o Espírito tem falado ao nosso coração. E quando Ele falou: olha, você é um pecador, eu olhei para mim, eu falava: cara, eu sou isso mesmo. Você não resiste. Aí Ele fala assim: mas olha, eu tenho algo para você, eu posso te transformar.
Você começa a aceitar isso, você começa agora a se relacionar com o Espírito de Deus, e assim é a obra transformadora. Então, Ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque somos pecadores. Da justiça porque Ele nos salvou através de Cristo Jesus, amém? E do juízo porque um dia virá a condenação para todos aqueles que não creram, para todos aqueles que não aceitaram essa chamada, o chamado do Senhor. Então o Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele tem vontade, sabe, querido, quando você olha assim, peraí, o Espírito Santo tem vontade, ele pensa, ele deseja, ele nos ama, sabe o que o Espírito Santo tem? Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de você, ele tem ciúmes. Sabe qual é a função do Espírito Santo nesse momento? Como pessoa, o trabalho dele, adornar a noiva para o noivo. Ele está trabalhando no teu coração, porque haverá um dia que Jesus vai voltar. E nesse dia você tem que estar linda, imaculada, santa. Então é a função dele, cuidar de você, derramar sobre você cada dia uma unção que te transforma, que te renova, que muda você. Amém? Eu queria que vocês fossem, quem não assistiu essa mensagem, vai lá. Eu só estou trazendo um pouquinho para você entender. E nós fechamos essa mensagem falando assim: não entristeça o Espírito Santo. E eu não entrei muito a fundo nisso, mas eu quero trazer isso hoje. Sabe, você já imaginou que você pode entristecer o Espírito Santo? Você já imaginou que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode se entristecer pelas suas ações, pelas suas atitudes? Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 30. Aleluia. Diz assim o texto, leiam comigo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Espera aí, pastor, então quer dizer que o Espírito Santo se entristece? Se entristece. Porém, nós temos que colocar um fundamento aqui. Ele não se entristece porque ele é um coitadinho. Ele não se entristece porque ele tem um sentimento errado de você. Porque a gente, quando você fala assim, eu fiquei chateado com você. Para com isso. Para de ser menino, para de ser bobo, para de ser infantil. Nós temos essa mentalidade. Pessoas que ficam chateadas, às vezes até chato conviver com essas pessoas, porque você olha para o cabelo, o que foi? Ai meu Deus, tem alguma coisa no meu cabelo? Eu, por exemplo, se ficar olhando muito para mim, o que é? Não gosto de careca? Tipo... Então, às vezes nós não podemos atribuir esse mesmo esse entristecer do Espírito de Deus ao mesmo sentimento que nós temos de ficar entristecido, porque é totalmente diferente. Nós ficamos entristecidos, somos cheios de sentimentos, e muitas vezes não tem nem razão, somos contaminados por várias coisas dentro do nosso coração, e a nossa motivação de entristecer-se é totalmente errada. Mas entristecer não torna o Espírito Santo uma pessoa fraquinha, um coitadinho, ou que permite que os seus sentimentos o controle, porque quando a pessoa ela fica, qualquer sentimento deixa ela triste, ela é mais controlada pelo sentimento do que pela realidade. Amém? Faz sentido? Mas Deus não. Ele não. Essa tristeza dele não faz com que mude o sentimento dele. Ai, eu fiquei triste com você. Porque quando a gente fica triste com alguém, o que a gente faz? Não falo mais com você. Você me emburrece. Você me deixa triste. Eu não gosto de dar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o dedinho aqui, vamos ficar de mal, não conversa comigo, você vai para a tua casa, eu vou para a minha, e nós não se fala mais. Quando a gente se entristece com as pessoas, não é assim?
E aí a gente entende que quando entristecemos o Espírito de Deus, porque nós não temos uma mentalidade humana, e na mentalidade humana eu fico assim, se eu entristecer ele não vai querer falar mais comigo. Quantos aqui deixaram de falar com Deus, deixaram de se relacionar com o Espírito Santo, porque sabem que errou, sabem que entristeceu, e falou assim, mas eu vou falar com ele de novo, ele não vai me entender, ele está bravo comigo, ele está triste comigo, ele não quer ouvir minha voz. Então a gente precisa aprender uma coisa. Quando o Espírito Santo se entristece, ele não se entristece porque ele vai perder a sua amizade ou ficou muito magoado com você. É porque ele olha para você, meu amado. Ele olha para a tua vida. Ele olha para aquilo que ele te criou. Ele olha para aquilo que te formou. Ele fala assim, eu formei, eu coloquei tanta coisa boa aí dentro. Eu coloquei tanta verdade, eu te abençoei com toda sorte de bênção. Eu fiz a sua vida ser diferente. Não foi isso que eu sonhei para você. Não é isso que eu estou querendo. Você precisa me ouvir. Esses planos, sabe, essa vida de coitadinho, essa vida miserável, essa vida de dor, de sofrimento. Não é isso que eu escolhi. Então ele começa a se entristecer, não com a sua pessoa, mas com aquilo que você está vivendo, aquilo que você está entregando no teu coração, aquilo que você está permitindo destruir. Ei, Deus te fez para sonhar, Deus te fez para voar, Deus tem uma história linda sobre você. Não importa quantos anos você está sofrendo, querido, você precisa ouvir a voz do Espírito. Então, entristecer não torna o Espírito Santo uma pessoa fraca, ou que permite com que os seus sentimentos o controlem, mas prova que ele tem sentimentos. O Espírito de Deus tem sentimentos. E ele seria muito justo em nos julgar baseado em seus sentimentos, porque todos são verdadeiros. Ele é Deus, ele sabe qual é a intenção. Não como a gente. Para a gente entender isso aqui, queridos, e se aprofundar, nós precisamos entender, ele se entristece porque ele tem um propósito para mim. Sabe, quem é pai aqui vai saber o que eu estou falando. Você sonha coisas para o teu filho, e de verdade, pai, é isso mesmo. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas quando eles tomam caminhos diferentes, você não deixa de amá-los. Você não deixa de ser pai, de querer estar com eles, de ajudar eles, de ser família ali. Mas você se entristece. Se entristece porque você sabe a capacidade deles. Você sabe o talento deles. Você sabe aonde eles podem chegar se eles te ouvirem. Sim ou não? O texto também ele continua e fala assim, olha, presta atenção, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fala, selados. O que é isso, pastor? O que quer dizer isso? Para nós entendermos isso, vamos voltar um pouquinho. Vamos em Efésios 1, verso 13, que diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram a voz do Espírito, quando ele trouxe no coração de vocês, ei, você é um pecador, e você olhou para dentro e você falou, nossa, sou mesmo, preciso de ajuda, por isso tem um Jesus, crê nele, e será salvo. Puxa, fui justificado. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Então, quando ouvimos, quando a nossa fé foi ativa, quando algo mudou dentro de nós, veio agora um presente dos céus, um selo. Nós somos selados em Cristo Jesus. Com o que nós somos selados? Porque o que é esse selo? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você que crê em Jesus, você que acredita e entregou sua vida para Ele, você que acredita que Jesus veio nessa terra como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e o próprio Jesus, o Deus Filho, está agora à direita do Deus Pai. Você, meu amado, que crê nisso, que a tua vida mudou,
nesse momento que você disse, Senhor, eu creio, veio um selo, o selo, o Espírito de Deus sobre a tua vida, para te capacitar. Por quê, querido? Selo é uma coisa que a gente só coloca em algo que tem uma direção, um destino. Quando você pega uma cartinha e você põe um selo nela, ela está destinada a um propósito. E você foi selado pelo Espírito de Deus para um propósito, para o dia da sua redenção, para o dia da sua salvação. O Espírito de Deus está agora sobre você, sabe, em todo momento, te capacitando, falando com você, te direcionando como pessoa. E quando a gente ignora isso, quando a gente resiste a essa voz, nós o entristecemos. Está entendendo? E ele fala assim: não entristeceis o Espírito de Deus. Uau! Quando um selo é colocado em uma carta, ela diz que tem um destino. O selo do Espírito Santo em nós é a garantia para o destino que fomos criados, não só a redenção, mas para que andemos conforme o propósito ao qual fomos criados. Sabe, você precisa entender que desde o ventre da tua mãe, quando você estava sendo formado, você não foi feito do acaso, você não foi vítima de um estupro, você não foi vítima de um acidente, de um namoro. Ei, você foi formado por Deus. Você não é um acidente aqui. Quando houve o milagre da vida, e você é essa semente, escuta, ele começou a criar você lá, ele te viu completo, e ele te abençoou antes de você nascer, com todas as sortes de bênção. Está lá, Efésios, antes de tudo, está falando isso. Quer ver? Fomos feitos nele. Olha só, abra aí Efésios capítulo 1. Verso 3: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele está falando assim, que quando ele estava te fazendo lá, antes do mundo, antes de tudo acontecer, querido, você já estava no coração dele. E você não só estava lá, só para vir para esse mundo, para sofrer, para padecer, para passar as suas necessidades, mas ele também fez tudo certinho. Ele te abençoou, ele deixou claro para os céus e para a terra: olha, o Marcos está vindo e ele tem a minha bênção. O que ele fizer, obedeçam, porque o Marcos é meu filho. Por isso o homem se perdeu. O homem deixou de ouvir a voz de Deus. O homem perdeu direção, perdeu o norte. E começou a andar pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, pela sua própria maneira de enxergar a vida, a sua ideologia de vida, as suas opiniões, as suas vontades, as suas vaidades. E o homem foi se afastando de Deus e deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, querido, você olha para o mundo, você olha para as circunstâncias, você vê fome, você vê miséria, você vê guerra, você vê injustiça. E para alguns isso é até motivo de dizer assim: olha, será que Deus não está vendo tudo isso? Ele está, e Ele não fez tudo isso para isso. O problema é que Ele amou o homem de tal maneira que Ele não te proibiu de alguma coisa, Ele te deu liberdade para você escolher, como você tem hoje liberdade aqui para dizer assim: eu quero Jesus, quero ser transformado, ou não, eu quero viver minha vida do jeito que eu estou. Sabe, Deus não vai pôr a mão em você, porque Ele te ama e Ele te dá liberdade, Ele não te aprisiona a alguma coisa. Nós somos escravos do pecado e não de Jesus. Então, se o cara decidir tirar uma arma aqui e matar alguém, sabe, talvez você vai falar assim: poxa, na igreja fez isso, cadê o Deus? Ei, o Deus está aqui falando para ele, não faz, mas será que ele está ouvindo? Então tudo, querido, tudo que está acontecendo ao redor da nossa vida, o teu propósito, os teus sonhos, os seus caminhos, aquilo que Deus trilhou para você,
você só vai conseguir alcançar se você ouvir a voz do Espírito de Deus, que agora fala no teu coração. Se você entender que Ele é uma pessoa, que Ele se entristece, que Ele quer se relacionar com você. Ei, você é selado, amado. Existe uma promessa sobre você. O selo do Espírito de Deus sobre a tua vida, te capacitando. Atos capítulo 7, verso 51, mostra essa questão da dureza do coração do homem, que nega isso. Olha só, ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Sabe, meu amado, talvez você fale assim que ninguém pode resistir a Deus. Deixa eu te falar, ninguém pode contra Deus. Porém, o amor de Deus para com o homem, você tem escolha. Ele não fica feliz quando você escolhe ficar longe dele. Sabe o que é homem de dura cerviz? Pega a tua cabecinha assim, põe a mão atrás da sua cabecinha e puxa para frente, mas não deixa vir não. Faz mais força, mas não deixa. Ou melhor, pega, você está do lado, pega aí na irmã e pega, puxa a cabeça dela para frente. É duro ou não é? Sabe o que é isso, querido? Quando a Bíblia está falando homem de dura serviço, sabe o que ele está dizendo? Que você não tem humildade para se submeter à voz do Senhor. Olha aqui, ó, você não consegue abaixar a cabeça e dizer: Jesus, o que o Senhor tem para mim é o melhor. Duro de coração, não consegue aceitar as coisas de Deus, tem medo. O maior problema nosso em ouvir a voz de Deus não é o medo, querido. Mas você acha que é medo. Por exemplo, o Senhor fala: faz isso. Aí você: ai Deus, e se não der certo? Mas Deus, se eu fizer dessa forma, eu ficar quieto lá em casa, o meu marido, se eu não brigar, Deus, sabe, a gente tem uma boa desculpa: o medo, ou a incerteza. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, toda vez que você ouvir algo bom, querido, é o Espírito de Deus falando com você. Por si próprio você não vai pensar bom de nada, porque você é egoísta. Nós, na natureza carnal, nossa caída, todos nós somos egoístas. O instinto animal, a gente procura sobrevivência. A prova disso é só entrar alguém para matar todo mundo. Eu quero ver quem vai ficar na minha frente, porque vai não matar eu. Quem vai pode até se pôr no lugar, né? Porque a palavra de Deus fala que por alguém bom você pode até morrer. Mas e morrer por aquele que nunca olhou para a tua cara? E morrer por aquele que nem quer saber de você? E morrer por aquele que não vale R$1, que não presta? Hein? Será que você teria coragem? Jesus teve, cara. E Ele fez isso por mim, porque um dia eu não prestava, mano. Sabe, Ele morreu por mim. E eu nem queria saber dele. Eu tirava, era barato dele. Odiava crente, odiava igreja de crente. O que eu aprendi mais era fazer piada dos crentes. E esse cara que ficava gozando das coisas de Deus, um dia, no pior momento da sua vida, foi tocado por Ele. E eu entendi, cara, que Ele morreu porque eu era um cara ruim, mano. Sem merecer, Ele fez algo por mim. Quantos aqui também receberam essa verdade no coração? Levanta a mão aí. Obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Sabe, amados, o problema é que a gente tem camuflado o orgulho nosso dentro do nosso coração. Resistir ao Espírito de Deus não é uma posição de medo, de incerteza, mas de orgulho. A verdade é que tem uma estrutura de orgulho muito forte. Não é que você tem medo de ficar calado e não dar certo. Porque, querido, olha quem está falando com você. Quem está direcionando você. Quem está falando para você: faz assim. É o Espírito de Deus, aquele que criou todas as coisas.
ter medo de uma voz que Deus está nos direcionando é insanidade nossa. E a gente fica assim porque nós somos orgulhosos. E Deus fala, olha, faz dessa forma, diga não hoje. Aí você fala assim, mas Senhor, se eu falar não, eu vou ficar sozinho. Aí eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Então vamos fazer. Querido, não é o medo, é o orgulho de não querer ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que todo soberbo, ele resiste a eles. Deus, ele fala com quem é humilde, com quem abaixa a cabeça e quer ouvir, cara. Quem fala, Senhor, fala comigo. Trata no meu coração. Mexe na minha vida. Então, quando nós temos o coração duro, nós saímos do propósito que Deus nos criou. Sabe, por exemplo, quantos aqui sentem que Deus não responde oração? Que Deus não fala, que você não sabe ouvir a voz dele? Sabe por quê, amado? Porque até a sua estrutura de orgulho faz você ter uma oração totalmente orgulhosa, totalmente prepotente. Você não está submisso à vontade dele, ao contrário, você está dizendo para ele como ele tem que fazer as coisas. Então você chega diante de Deus e você não fala para ele, pai, olha, eu me submeto. Não, você fala assim, você informa. Eu não vou ficar quieto hoje não, Deus. Não é assim? Você não dá a oportunidade de Deus. Espera aí, mas você está pedindo minha opinião ou você só está me informando? Não, Deus, eu só estou falando para você. Olha, eu não aguento mais o pardal. Eu não aguento mais essa pobreza. Eu não aguento mais essa situação. As nossas orações são informações. Se não é informação, é uma murmuração, é reclamação. Nada está bom. Nada está dando certo. Tudo que você está fazendo não está dando certo. E querido, de verdade, com esse tipo de espírito você não toca a Deus. Você não move a mão de Deus. Sabe, é muito simples. A sua filha, ela pede para sair. Mãe, estou indo na casa da minha amiga. Você está me informando ou você está pedindo? Faz sentido? Mãe, o que você acha? Eu estou querendo ir na casa da minha amiga, mas o que a senhora acha? Olha uma humildade aqui, querido. Deus, eu estou com um problema no meu casamento. Deus, eu estou com um problema na minha vida financeira. Mas e aí, Senhor? Eu quero saber a tua vontade. Eu quero ouvir tua voz, Espírito Santo. Eu quero me submeter àquilo que o Senhor está me direcionando. Ei, amado, será que é isso que você tem feito? Ou você só tem reclamado e questionado diante de Deus porque que as coisas não acontecem na sua vida? Sabe, nós estamos falando que o Espírito de Deus é uma pessoa. E de verdade, se ele é uma pessoa, quanto tempo faz que você não conversa com o teu amigo? Com o selo, com aquele que está sobre você. Quanto tempo faz que você não tem uma conversa sincera, de amigo com ele? Só informações. Só murmurações. Romanos capítulo 8 nos mostra que entristecer o Espírito de Deus é deixar de ser guiado por ele, é resistir à voz dele, amém? Olha então o que Romanos fala. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Prestem atenção agora. Satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nós não vivemos segundo a carne. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que nós não somos mais guiados pelo costume da vida, do mundo, de doutrinas familiares.
o meio da cultura. Nós andamos pelo Espírito de Deus. Ele é aquele que nos direciona. Um crente que não consegue ouvir a voz do Espírito, ele está sem rumo, ele não consegue ir para o propósito, ele não consegue viver as promessas que Deus tem para ele. Porque só o Espírito de Deus pode revelar o caminho. Por isso eu estou dizendo e afirmando nesses dias: ei, amado, você precisa conversar com o Espírito Santo. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. Não pense que só vim aqui ouvir uma mensagem e muda a tua história. Amanhã, querido, o dia mau é com você, meu amado. É você na linha de frente. É você diante dos problemas. É você diante das dificuldades. E a estratégia tem que vir daquele que selou você, da promessa que está sobre você. Não adianta, você não vai me ligar toda hora para o seu líder ou para alguém assim: o que está escrito na Bíblia para eu fazer agora, pastor? Mas se você estiver ouvindo a voz do Espírito, querido, meu amado, tenha certeza que não importa qual seja a situação, você está caminhando para o teu propósito que Deus te criou. Então nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, o texto está dizendo, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Começa uma guerra agora. Sabe, é difícil as coisas de Deus. É difícil obedecer a Deus, é difícil entender a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Sabe por que é difícil? Porque você vive segundo a carne. Você quer satisfazer os desejos da sua carne. E muitas vezes, querido, as pessoas acham que os desejos da carne é pecados horríveis. Também. Porém, sabe, é só o orgulho, o seu já é o desejo da carne. Eu decido. Eu escolho o caminho que eu tenho que seguir. Continuando, verso 6. Então, a mentalidade, só que o problema é que quando você anda nos desejos da carne, olha o que acontece. A mentalidade da carne é morte. Então, um homem, uma mulher que anda nos seus próprios costumes, sem ser direcionado pelo Espírito, sua vida, seu caminho, é um caminho de morte, querido. Não é um caminho de prosperidade. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem anda conduzido pelo Espírito de Deus, ele anda cheio de vida, ele anda cheio de paz. A mentalidade da carne é inimigo de Deus. O texto está dizendo, porque não se submete às leis de Deus, nem pode fazê-lo. Então quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Sabe, as pessoas acham que pode agradar a Deus em cumprir alguns requisitos. Por exemplo, você fala assim: você conhece Deus para alguém? Em qualquer lugar. Opa, sei quem é Deus, Criador, não sei o que, ótimo. E você gosta de Deus? Você obedece a Deus? Claro, eu não minto, eu não mato, eu não roubo, né? Não fala isso? Eu não faço essas coisas de errado. Cara, parece que você é um cara extraterrestre, você não é dessa terra, porque você não mente, você não mata, você não rouba. Como que você é legal, hein, mano? Você é um homem de Deus. Ei, isso aqui é algo comum, isso aqui qualquer um cidadão sem Deus ou com Deus tem que viver. Agora você que é de Deus, é cheio do Espírito Santo, querido, você é feito como o sal dessa terra. Você dá sabor aqui, você mostra para as pessoas o erro. Eu já falei isso aqui. A nossa posição radical de servir a Deus, de abraçar o Senhor, denuncia aqueles que não querem. Denuncia a mornidão daqueles que não querem nada com Deus. Mas não para condenar, querido. Nós somos luz do mundo. A minha posição de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, me enche de luz e Ele mostra o erro do próximo. Não como se eu tivesse: ei, Bruno, olha seus pecados. Não. Mas o Bruno vai começar a olhar para a minha vida e vai falar assim: AP, quando eu fico perto de você, cara, eu sei que eu preciso abrir mão de muita coisa na minha vida. E eu quero isso, AP. Eu quero isso, AP. Ei, será que você tem carregado a presença de Deus, amado?
Porque tem muita gente morrendo sem Jesus aí. Tem muita família sendo destruída, tem tanta desgraça acontecendo. Sabe o que está faltando? Candelabros de Cristo nesses lugares, mano. Está faltando alguém que brilha nesses lugares. Está faltando alguém que ilumina. E você só vai iluminar, meu amado, se você ouvir a voz do Espírito. O Pardal fez um curso aliança. Ninguém queria evangelizar a vida deles. Só queria fazer um curso aliança. Aí o cara gostou tanto que ficou na igreja. Ele e a esposa. E agora já fala assim: obrigado, família A, já é família. Deu até a paz do Senhor aqui hoje. Mas sabe o que acontece, querido? Eu chego lá na loja dele, lá essa semana, e todos os clientes dele estão sedentos por algo que ele recebeu aqui. Porque ele está produzindo naqueles caras algo diferente. Eu fui lá sábado. Tinha um cara, 48 anos, casado há 30 anos, falando assim: cara, o Pardal falou, e eu comecei a conversar um pouquinho com ele. Ele falou: cara, eu preciso disso. Eu estou vendo a transformação na vida dele. Por quê, meu amado? Porque é um casofilastro, ele é uma luz ali agora, iluminando, levando a presença de Deus. Por quê? Porque ouviu a voz. Não importa se vão querer, não importa se o mundo lá fora vão aceitar o que você é, porém eles vão olhar e tem que ser impactados por você. Tem que ter algo diferente em você. Você é essa luz, você é selado por esse Espírito. Verso 9 de Romanos: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Escute, a carne não pode mais dominar vocês. Deixa eu falar, mas ele continua assim: mas do Espírito. O que nos domina agora, querido amado, presta atenção, escuta, eu vou ter que deixar claro isso. Eu lembro quando eu pecava, eu lembro quando eu fumava um baseado, eu lembro quando eu mentia, eu lembro quando eu enganava, nem doía, não sentia dor. Você também fazia sem culpa, mentia sem culpa, é invejoso sem culpa, sim ou não? Mas agora tem algo diferente. Agora quando a gente erra, cara, gera uma tristeza dentro de nós. Gera um sentimento tipo: o que eu fiz? Por que isso está doendo? Sabe por quê, amado? Porque agora você está sob o domínio do Espírito de Deus. É a prova que Ele está sobre você, querido. É a prova que Ele está selado aí, te capacitando, te levando para um destino. Por isso incomoda hoje. E querido, não importa onde você vá, essa força sempre estará com você. Não importa se você vai estar num lugar de trevas, você está lá no maior pecado, na maior fornicação da sua vida, meu amado, o Espírito está lá te incomodando. Cara, não é esse o caminho, não é por aí. Nunca mais você vai pecar como você pecava antes. Dá um glória a Deus por isso. Vai ser embaçado pecar agora. Aleluia. Sabe, é que a gente tem uma ideia totalmente errada do nosso relacionamento. Sabe, faltou paternidade na nossa vida. Esses dias a Natália, ela foi mal na escola, minha filha caçula, e ela veio falar para mim: pai, eu tirei nota ruim, nota baixa. Na hora, como um bom pai e pastor da vida dela, um homem de Deus, eu falo: meu, presta atenção. A única coisa que você faz na vida é isso, é estudar. Você não tem que pagar conta,
Você não tem que se preocupar se vai comer, se vai ter que fazer comida, se vai chegar na tua casa, se alguém vai te proteger. A única coisa que você tem que fazer é estudar. Então não está legal, você tem que pensar direito, né? Falei isso para ela dessa forma quando estou falando para vocês. Beleza, e eu, essa semana, não sei se você ouviu a mensagem da pessoa do Espírito Santo, mas eu intencionei mais essa minha amizade com o Espírito Santo, amém? E eu falando com o Espírito Santo, ele falou assim, ele me trouxe um pensamento, ele me trouxe a minha filha. Ele falou, olha, presta atenção, o que você fez com a Nath não foi legal. Eu falei, ué, como Deus? Eu estou ensinando ela. Eu estou ajudando ela. Estou mostrando para ela os caminhos que deve andar. A gente não faz isso? Não é normal? Ele falou, mas peraí, ela não foi para falar para você que se você era para ajudar ela. Ela foi, sabe, ela foi no pai dela. Sabe o que ela foi procurar no pai dela? Um lugar seguro. Um lugar onde ela pode se proteger. Onde ela pode ser amada. Onde ela pode ser querida, ser entendida. E nessa hora, tudo bem, com o seu amor, com o seu zelo, você mostrou só o erro dela. Sabe, as pessoas fogem de Deus porque acham que Deus vai só te apontar. Ah não, mas você está errado nisso. Você não presta para nada. Você não faz nada direito. A gente perde esse relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo porque deixamos de ouvi-lo. Quando ele falou isso no meu coração, eu falei, me perdoa, pai. Quando eu chegar lá, eu vou ver ela, eu vou abraçar ela, vou pedir perdão para ela. Aí ela chegou da escola aqui, eu falei, filho, vem cá. Me dá um abraço. Ela olhou assim, o que foi, pai? Vem cá. Coloquei ela aqui no meu colinho. Falei, perdão. Perdão por quê, pai? Perdão porque eu não te amei quando eu tinha que te amar. Eu quis te corrigir, eu quis mostrar muita coisa. E eu não mostrei o meu coração para você, o quanto você é importante. Aí ela não entendeu muito, mas eu estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. Sabe, e é assim que o Espírito de Deus faz com a gente. Ele não vai pegar você e falar assim, de novo aqui, pedindo perdão da mesma coisa. Ele vai pegar você e falar assim, ei, vem cá. Aqui você tem proteção. Aqui você encontra a essência que você foi criado. Aqui você é amado. Aqui você é querido. Aqui você é importante. Cara, eu acredito que ouvir isso de Deus nos empodera. E a próxima prova, cara, se eu não tirar um 10, eu não digo nada. Verdade. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Então a gente entristece o Espírito de Deus porque resistimos a Ele, porque temos um pensamento que Ele vai nos castigar, que Ele vai impor uma coisa, que Ele vai falar de novo, você aqui. Não, amado, Ele vai te trazer para perto. Ele vai te trazer para perto. Escute. Verso 9. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, preste atenção, querido, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deixa eu te falar, Jesus quando entrega a vida no Calvário, e ali ele diz, está consumado, entrega o seu Espírito, ele morre, literalmente, e acaba. O Filho de Deus morreu, condenado, porque ele carregou os nossos pecados. Morte sobre Jesus. Você acha que foi só apanhar, querido? Quando ele carregou os pecados de toda a humanidade, ele foi condenado por eles. Mas o Espírito desceu.
Mas o Espírito de Deus desceu nas trevas, pegou na mão dele e ressuscitou o nosso Jesus. Entende? E o texto está dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos, igreja. Também ressuscitará vocês. Deixa ele no Espírito, deixa ele aí. Tá bom, deixa ele aí. Deixa que o Senhor toma conta dele. Isso. O mesmo Espírito ressuscitará os corpos mortais. Ele é o mesmo poder que pode transformar a tua vida hoje. Ei, você não está brincando com coisa pouca não, meu amado. Você não está servindo um Deus de brincadeira não. Você não está andando nos caminhos do Senhor à toa não. Jesus está vendo seus passos. Jesus está vendo teu coração. Ele está querendo mudar a tua história. Ele não está brincando com os teus sentimentos. Ei, verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivemos sujeito a ela. Não estamos mais com dívida com a carne, não temos que sujeitar mais a carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, pelo Espírito de Deus fizerem morrer os atos do corpo de vocês, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Tem uma coisa que o mundo acha aí, que todo mundo é filho de Deus. Não é não. Todo ser humano é filho de Deus. Não é não. João 1,12 fala sobre isso. Ele fala que aqueles que creram, deu-lhes o poder de ser filho. Tem que crer. Então nós está bem. Somos filhos, mas precisamos ser guiados por esse Espírito. Verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Em outras palavras, querido, sabe? Ele está dizendo que a vida sendo guiada pelo Espírito de Deus vai gerar em nós um nível de intimidade, um nível de relacionamento com Deus tão grande. E o ponto-chave desse nível é aqui, quando então, por meio disso, o qual nós clamamos, Abba, Pai. Talvez para você isso, o que é isso? Mas no hebraico, é a forma mais carinhosa, mais íntima de se relacionar com o Pai. É como se a gente falasse assim, Paizinho lindo do meu coração. Sabe, eu sei que muitos de nós aqui somos filhos de órfãos. Ou melhor, somos órfãos e filhos de órfãos. Sabe, eu não sei se você teve muito carinho na tua casa do teu pai. Eu não sei se você teve muito afeto. Essa questão de você poder usar a roupa do teu pai, o perfume do teu pai, o sapato do teu pai. Sabe, se seu pai realmente era esse protetor, como o Espírito estava falando para mim. E eu acredito, amados, que na maioria aqui não teve isso. O meu pai foi maravilhoso, ele sustentou a minha família, ele deu condições lá, mas do jeito dele. Teve muitas vezes que eu queria que meu pai entrasse na escola comigo, me apresentasse para os meus amigos, me levasse para jogar bola, mas ele não estava lá. E pular no colo dele, abraçar ele, é uma coisa meio que ficava difícil de fazer. Não porque ele não me amava, mas faltava isso. Faltava intimidade. E a gente não tem essas intimidades. Não aprendemos. E transferimos esse relacionamento para Deus. Distante, não, ele vai brigar, não dá para chegar perto. Mas, amado, a palavra está falando aqui, quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade,
mais paixão, mais coisas sobrenaturais você vai ter com Jesus. Sabe, você vai ter confiança de quando falar assim, Jesus, e você sabe que Ele está te ouvindo. Você vai poder fechar os olhos em qualquer lugar e dizer, Espírito Santo, Ele vai falar assim, vamos que eu estou contigo, estou aqui do seu lado. Aí você vai falar, vamos lá, paizinho querido, sem medo, sem dúvida, sem orgulho dentro do nosso coração. Por isso nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Está vendo? Ele não está aqui. Ah, Cris, de novo. Não. Ele pega, Cris, vem. Vou te ajudar. E isso nós só vamos aprender se relacionando. Eu disse de manhã, por exemplo, quando você arrumou um namorado, uma namorada e marcou um encontro, ou ligou a primeira vez. Aí você atendeu, alô? Alô, oi, tudo bem? Aí você, quem é? Porque você não sabia quem era. Aí a pessoa fala, fulano, você até muda de voz. Nossa, tudo bem? Né? Você fala bravo, né? Depois você arruma, né? Mas passou-se os anos, passou-se as ligações e muita paixão agora. Agora ele liga de novo. Só que agora ele tenta disfarçar, ele faz uma outra voz. Oi! Aí você, para, bobão, de me enganar. Por quê, querido? Por quê? Porque você tem intimidade. Porque você conhece a voz. E o Espírito de Deus quer que você entenda isso, que você conheça isso. Chegue a um nível de intimidade, de conhecer plenamente a sua vontade. Porque Ele quer se revelar a você. Escuta, é vontade de Deus querer se revelar a você. É vontade de Deus te encher. É vontade de Deus te capacitar. Não é tua, é dele. Fala assim, Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De novo, como eu falei, para de dar informação. Se você não sabe como orar, você não sabe o que você tem que fazer, sabe o que você faz? Só fala assim, ó. Estou aqui, Jesus. E fica quietinho. Deixa que Ele vai começar a orar por você. Ele, se você sentir vontade de chorar, você deixa as lágrimas vir, porque Ele sabe o que está escrito em cada detalhe das lágrimas. Se não vem lágrimas, só vem uma alegria, sorria, porque Ele sabe o valor do seu sorriso. Mas deixa o Espírito interceder por você. Olha só, Ele está tão junto com você. Escute isso, por favor, abra teu coração. Ele está tão grudado com você. Ele não está em nenhum momento distante, ou ali na esquina, ou na igreja, ele está conectado, um com você. Ao ponto dos teus sentimentos, ao ponto dos seus sonhos, dos seus desejos, dos teus planos, das suas intenções, ser um com Ele, dele gemer com gemidos inexprimíveis, mas fazendo algo diferente, não para que a tua vontade, mas para que a vontade de Deus aconteça na tua vida. Olha só, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por que isso é importante, amado? Porque se você for andar na tua vontade, lembra? A nossa vontade é carnal e ela é morte, ela não traz vida. E quando nós andamos na vontade de Deus, nós andamos para o propósito ao qual eu e você fomos criados. Nós andamos na perfeição do caminho que Ele criou para mim e para você. Uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de verdade. Então Ele geme, Ele ora a Deus para que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Sabe, a nossa carne está inclinada ao pecado. Nós começamos a andar por aquilo que sentimos.
Então, você está numa situação da tua vida. E está tudo dizendo, não vai dar certo. Então você pega, por andar por aquilo que você sente, você desiste. Você desiste do casamento, você desiste da família, você desiste de Deus, você desiste de igreja, você desiste dos seus sonhos, você desiste do seu trabalho, você desiste porque não está dando certo. Porque resultados não estão acontecendo. Isso é ser guiado pelos nossos sentimentos. Mas se você ouve a voz de Deus, Ele fala, continua, 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 continua. Ei, amado, esses casais aqui que estavam aqui em cima, no começo todos eles estavam ouvindo o sentimento. Todos eles estavam assim, isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui vai dar. Mas o Espírito gritava no coração deles, continua, continua, continua. Você precisa se posicionar nessa noite. Não dá mais para você ficar assim, eu não sei o que eu quero, pastor. Você precisa se posicionar. Você precisa falar assim, é isso que eu quero ouvir a voz do Espírito, eu não quero mais entristecer o Espírito, eu quero andar cheio do Espírito, eu quero obedecer o Espírito, eu sou essa pessoa cheia do Espírito. Você precisa ter uma posição, e a única forma de vencermos, a única forma de andarmos no propósito, é ouvindo a voz do Espírito de Deus. Olha o que Paulo fala aqui, Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, cara, existe uma guerra dentro de nós. E se nós andarmos na carne, eu não vou conseguir. Uma coisa que as pessoas não querem reconhecer é que de fato essa guerra existe. Elas não conseguem ver em si as fraquezas. Paulo era um homem estudado, valorizado. Era um homem que, pra você ter uma ideia aqui, ele já escreveu quase todas as cartas da palavra. Um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E ele não está dizendo que ele pecava. Ele não está dizendo assim que ele errava, que ele falhava. Mas ele está dizendo que toda vez que ele quisesse andar pela carne, ele ia cair. O que realmente quero, não faço. Ele está dizendo que por si só, ele está reconhecendo a fraqueza. Ele está reconhecendo as suas limitações. Porque, querido, uma coisa que a gente não faz é isso. Olhar para nós e falar assim, não, eu sei que se deixar eu vou errar. E a gente quer assumir o controle das coisas. A gente quer assumir a responsabilidade. Não, deixa comigo. Deixa nada, filho, deixa com o Espírito de Deus. É Ele que nos ajuda. A nossa dependência é Ele. Olha só. 2 Coríntios capítulo 19, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, meu amado, o que ele está dizendo? Que reconhecer nossas limitações traz uma segurança para a nossa vida. Ei, eu sei que se eu passar daqui eu vou falhar. Eu sou dependente do Espírito Santo. Eu sou dependente da voz dele. Porque se eu andar pelas minhas pernas, eu vou ser egoísta, eu vou brigar pelos meus direitos, eu vou reivindicar, eu vou ser vingativo, eu vou ser o justiceiro. Então Paulo está falando assim, é importante eu ver que sou fraco, é importante eu notar em mim as minhas debilidades, as minhas dificuldades. E é importante, amado, você reconhecer suas fraquezas. Porque nelas, quando você reconhece elas, você vai para Cristo. Você fala assim, Senhor,
me ajuda aqui. Porque quando você está fraco, você está forte. Por quê? Porque quando estamos fracos, reconhecemos onde a gente vai. Pedir ajuda do papai. Agora, se você sai daqui altivo, se você sai daqui eu consigo, eu me viro, você está dizendo, eu estou resistindo ao Espírito de Deus. Você está entristecendo Ele. Ei, as pessoas não conseguem entender. Não é pela obra das tuas mãos. Não é pela tua força, é pelo Espírito de Deus. Ele que te convence. Olha só que interessante. Qual é a função do Espírito? Convencer-nos. Consolador. Por que as pessoas acham que o Espírito é o acusador? É o apontador? É o condenador? Não. Ele é o conselheiro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. Vem logo. Conselheiro. Cá, cara. Te amo. Está entendendo a diferença? Esse Deus é bom demais, né? O Senhor é demais, Pai. É muito amor, meu coração está explodindo aqui. Deixa esse amor tocar você, querido. Deixa essa verdade entrar na tua vida. Todas as muralhas de resistência em relação a você ouvir, a obedecer, a segui-lo, vão cair por terra nessa noite. Entende? Olha aqui. Compreender nossas fraquezas não é Deus sabe que eu sou fraco nessa área. Não é isso. Não é dizer, pronto, Deus, o Senhor sabe que eu sou fraco, então por isso que eu faço. Não. Compreender as nossas fraquezas, essas fraquezas que ele está falando aqui, é a nossa incapacidade humana. Sabe, você olhou para a tua vida, você percebeu que você errou, que você falhou. E agora a única situação, só quem pode fazer algo é Deus. Então, não é mais uma capacidade sua. Então é Ele que vai agora entrar na tua vida e vai mudar tudo. Vai trazer de volta as coisas. Vai arrumar aquilo que nós erramos, aquilo que nós bagunçamos. É nessa fraqueza que Ele está entrando agora e fazendo a diferença. Puxa, você errou até agora no teu casamento, então poxa, agora é nessa incapacidade, não tem o que eu fazer, Pai, eu errei, eu reconheço, mas agora é com o Senhor. Eu não trabalhei, eu não estudei. Ele vai abrir as portas, Ele vai levar teu nome num lugar longe, cara. Ele vai te abençoar. Amado, de verdade, o dia que você parar de se preocupar com suas dívidas, o que você tem que comer, onde você vai investir, o que você vai morar, você vai perceber que tudo isso vai começar a cair nas tuas mãos, como uma enxurrada. Você fala, meu Deus, como eu sou abençoado. Mas para isso você tem que passar por algumas provas. Tem que passar para dizer assim, eu creio, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo. Então não importa se eu estou fraco, eu estou forte. Não importa se eu tenho ou não tenho, Ele é comigo. Está entendendo? Todos os que são guiados por Deus são filhos. Então, uma coisa que é deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, é entender que as coisas que já existem, que estão claras, estabelecidas como os fundamentos, não é isso. O Senhor não precisa mais, você não precisa ser mais guiado pelo Espírito Santo para dizer assim, na sua fraqueza que você mente. Você já sabe que você não precisa mentir, amém? Até quem não tem o Espírito Santo já sabe. Então, está claro, está estabelecido. Você sabe que se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ter vida eterna. Você já sabe. Você já sabe que muitas coisas fofocam, enfim, não é legal. Agora, o que Ele está querendo te guiar? Ele está te guiando para o teu propósito. Está te guiando para a sua salvação, está te guiando para aquilo que as tuas mãos não alcançam. É a restauração da tua casa, é a restauração da sua vida financeira, é a restauração da sua saúde. Ele está te guiando para isso. Ele está formando a tua fé, Ele está capacitando você. Amém? Então,
Nem todas as portas que são abertas são bênçãos. Olha, abriu uma porta naquela empresa, para você largar uma empresinha pequenininha. Ei, se você anda pelas suas próprias mãos, você está doido, porque você vai andar sempre por aquilo que brilha. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu ganhava na faixa de 6 mil reais dentro de uma empresa. Eu me converti. 2 meses depois que eu me converti dentro dessa empresa, o Senhor falou para mim: eu vou te tirar você daí e vou abrir uma porta para você. Aí o que você fala? Bom, ganho 6 mil, Deus vai abrir uma porta. Qual vai vir a porta? O tamanho da porta agora é 12. Vou ganhar 12 mil, aleluia, amém? Aí, no dia que ele falou que ia mandar uma pessoa para falar comigo, veio uma pessoa. Essa pessoa olhou para mim e falou: estou precisando de uma pessoa para trabalhar como você, no teu perfil. Eu falei: que legal, cara. Puxa, e eu já no meu coração: nossa, Deus falou, Deus está fazendo. Amém? Aí ele pegou e falou assim: então, só que eu não posso pagar o quanto você recebe aqui. Eu falei: tudo bem, se ficar 5 mil tá bom. Ele falou: não, o que eu posso te dar é 540 reais. O salário mínimo da época. E aí? Muitos aqui falam assim: isso não é de Deus não. Eu falei: não, isso aí é de Deus. Eu quero. Abri mão 10 vezes a mais para ganhar 540. E deixa eu te falar, isso foi o suficiente para me fazer forte com a minha família, estar aqui casado até hoje e estar vivendo o que eu estou vivendo. Não é o que brilha, não é o que dá certo, que é o que você tem que investir. Está entendendo? Mas é o que Ele te diz para fazer. Por isso que você precisa ouvir Ele. Por isso que é questão de urgência a voz do Espírito Santo começar a ter lugar no teu coração. Amém? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando o Espírito Santo fala, traz paz no nosso coração. Você já foi comprar um vestido? Bonito, lindo, maravilhoso. Você tinha dinheiro, tinha tudo. Mas quando você está lá escolhendo alguma coisa, está falando assim: hoje não. Isso é ouvir o Espírito de Deus. E obedecer. Bom, sabe, quem é guiado pelo Espírito de Deus é quem é maduro. Amém? Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De novo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que existem 2 tipos de filhos na Bíblia: Tecom e Ruios. E os 2 aparecem como filhos, mas no grego a gente consegue entender essa diferença. O filho Tecom é um filho bebê. É um bebezinho, imaturo. Sabe, não consegue ouvir. Só me dá. É filho de Deus. Mas é uma criança. É um bebezinho espiritual. Paulo fala sobre eles. Ele fala que tem muitos que não cresceram, que ainda estão tomando leitinho, precisam ser todo cuidadinho, dodóizinho, tem que passar paninho nas assaduras, porque fica irritadinho. Mas esse aqui, esse filho que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o Ruios. E o Ruios é o filho maduro, é o filho que obedece, é o filho que sabe o que está fazendo. Faz sentido? Que tipo de filho você é nessa noite? Queria que você ficasse de pé, amado.
O Tecom está mais preocupado no que está acontecendo. Ele anda como um bebê, ele faz o que quer, toda hora ele chamando a atenção dele. Não faz isso, não põe o dedo na tomada, não faz aquilo outro. Nós podemos falar que o Tecom ele é um filho que é amado, mas que resiste o Espírito. Porque ainda não aprendeu a obedecer. Não aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Não aprendeu a ouvir o Espírito de Deus. Mas o Ruios é que a todo momento ele está assim: Espírito Santo, fala. Eu sei que o Senhor tem um desejo, eu sei que o Senhor tem sentimentos, eu sei que o Senhor quer falar comigo, e eu quero te obedecer, eu quero me sujeitar a ti, Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito de Deus ouve a voz do Espírito, amado. Está entendendo? O filho maduro ouve a voz do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Se até agora você não entendeu, essa é a última chance de você entender o que Deus está querendo falar com você nessa noite. Você quer mudança na tua vida? Você quer viver os sonhos que Deus tem, que te criou para fazer, te formou? E deixa eu te falar, é muito diferente do que você está vivendo. É sobrenatural, é um lugar de paz, é um lugar de descanso, amém? Escuta então isso aqui que eu vou falar para finalizar isso aqui. É o limite que você tem. Quem é guiado por Deus, ouve a voz do Espírito de Deus. Quem é guiado por Deus, ouve a voz do Espírito de Deus. Escuta. Jesus chegou numa região, eu não lembro o nome, mas eu sei que Lázaro estava morto há 4 dias. Eu sei que a morte já o dominava e a Bíblia nos ensina que podia até cheirar mal, já podrificando a sua carne. Eu disse que quem é guiado por Deus faz o quê? Ouve a voz do Espírito de Deus. Sabe o que Jesus fala? Tira a pedra. Por quê? Porque Lázaro, o morto, precisava ouvir a voz de Deus. Precisava ouvir a voz do Espírito. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Quem ouve a voz do Espírito de Deus vive, amado, de verdade. Não importa hoje, querido, se a sua vida estava um sepulcro, se a sua vida estava morta, se seus sonhos, seus planos, os seus pensamentos não tinham mais esperança. Jesus está dizendo hoje: filhos maduros que ouvem a voz do Espírito Santo, ei, sai, vem para fora. Oh, Ele está fazendo, amado. Jesus está operando aqui. Jesus está conduzindo a tua vida. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora você precisa dar uma resposta para a voz dele. Você precisa ser um filho ruios, um filho maduro. Um filho maduro. Oh, olha só, amado. Então, se a obra do Senhor já está toda feita, se o Espírito Santo já fez todas as coisas, o que falta agora aqui é só uma resposta minha, é uma resposta sua, é algo que você precisa falar assim: Senhor, eu estou te ouvindo, é comigo. Ele já fez tudo por você, querido. Agora você precisa dar um passo para Ele. Você precisa dizer: é para mim, eu sou maduro, eu sou isso, Jesus.
E o interessante é que quando eu falo isso, o Senhor me leva a uma passagem onde Ezequiel, um homem de Deus, começa a ser levado a um lugar de transformação, amado. Ezequiel estava na beira de uma praia e o anjo aparece para ele e fala: Ezequiel, você quer crescer? Entra na água. Sabe o que significa águas? Água significa voz de Deus. A palavra de Deus a palavra diz assim, que a sua voz é como voz de muitas águas. Existe uma posição minha e sua agora. Ezequiel, ele entra e as águas começam a pegar no seu tornozelo. Sabe o que o anjo faz? Ele anda mais um pouquinho para frente. Ezequiel não vai com ele, mas Ezequiel ouve a voz dele. Ezequiel, vem mais um pouco. Ezequiel entra mais um pouco, as águas estão no joelho. Isso está falando de níveis de relacionamento, querido. Níveis de intimidade. Eu não sei onde você está hoje, mas eu sei que a voz do Senhor está gritando aqui neste lugar, está gritando em teu coração, está dizendo: ei, eu quero algo mais com você. Você sabe quanto tempo demora para formar um apóstolo, um pastor, um profeta? Quanto tempo demora? Sabe quanto? Um homem que muda a revolução da história, um homem que entrega a sua vida por Jesus, sabe quanto tempo demora para formar alguém dessa forma? 3 anos, querido, só 3 anos. Foi 3 anos que Jesus passou com seus discípulos, ensinando eles a ouvirem a voz do Espírito de Deus. Não importa o quanto tempo você tem aqui, o que importa é que hoje Ele está chamando você. Ele está dizendo: ei, vem, tem mais, tem mais. Aí Ezequiel vai mais um pouco, e agora as águas dão nos seus lombos. O anjo vai mais para frente. Sabe por quê, querido? Não é nós, não é Deus que vem a nós, é nós que vamos a Ele. O avivamento acontece, querido, não é o quanto de Deus está neste lugar, é o quanto você quer ouvir Ele e responder a Ele, porque Ele está por completo neste lugar. Ele está por inteiro. Ezequiel para quando as águas estão no lombo. O anjo vai mais um pouquinho para frente. De novo as vozes do Espírito: Ezequiel, tem mais, vem. Ezequiel começa a seguir, e as vozes de muitas águas encobrem ele. Sabe, em tal momento, querido, que não dá mais pé, as correntezas guiam ele agora. Sabe o que é isso? Ele chegou no lugar aonde o Espírito Santo o conduz aonde quer e para onde ele deseja. O Espírito Santo está no controle de tudo. O Espírito Santo conduzindo a vida de Ezequiel. Eu não sei você, mas hoje ele está dizendo assim: ei, meu irmão, ei, querido, ei, querida, vem, vem, vem. Se você está ouvindo a voz dele gritando no teu coração, você precisa se mover.